L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Vamos lá, vamos ser felizes enquanto ainda há tempo. Vamos nos permitir. Vamos nos inibir também. E aí? Tudo bom com você? Você está escutando o Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo. E hoje, Antiédipo. Não lembro onde a gente estava, mas eu anotei aqui, né? A gente tá aqui. Ah, menina, a gente tá num parágrafo novo, né? Que cuidado. Só pra atualizar, né? Caralho. Eu tô fazendo um curso de gastronomia nas quintas-feiras de manhã. Agora eu acabei a tese de doutorado. E tenho a data da banca. A banca de... eu tenho que avisar as pessoas da banca. Eu tenho a data marcada, a banca marcada para dia 8 de junho, tá distante ainda, porque agora são 30 de abril, né? Vai rolar 8 de junho. Às 9 horas da manhã, online. Quem quiser assistir, comparecer, ver lá. Ou esqueci de botar meu brinco. Tá mais que convidado, convidade. E aí depois de ter entregue, antes na verdade de ter entregue a tese, eu já comecei esse curso de gastronomia aqui na IGA, que eu acho que é Instituto de Gastronomia Argentina. O que significa IGA? IGA, Escola de Gastronomia. IGA é das Américas, não é da Argentina, né? Instituto Gastronômico das Américas. Então tá lá. Aí eu fico fazendo comida, bicho. Depois tem que comer. Eu não como as coisas com carne. Hoje foi arrozes. Plural de arroz é muito feio, né? Arrozes. Aí a gente fez risoto, arroz doce. Aí fez pipoca também, porque era meio arrozes e cereais, assim, né? Fiz pipoca, tem umas pipoca doce pra caralho. E honrei a tradição osasquense. Na minha cabeça é muito Osasco, assim, de fazer casquinha de parmesão pra enfeitar o... Fiz uma casquinha de parmesão pra enfeitar o risoto. Achei chique a parada. Um risoto milanese com influências osasquenses, né? Porque logo ao lado do IGA tem o Prime Dog, que é o melhor podrão de São Paulo, assim, vegano, vegetariano. O de lei, assim, tranquilão. E lá eles fazem muito, né, o dogão com casquinha de parmesão, assim. Eu sempre vejo eles fazendo aquela doideira lá na chapa. Joga queijo pra caralho na chapa, assim, faz uma crosta, bota o sanduíche em cima e gira o sanduíche e fica envelopado numa capa gordurosa de queijo. Bom pra caralho, maluco. E aí eu fiz um pequeno biscoitinho assim de parmesão e botei assim no risoto. Tudo isso pra dizer que aí as quintas-feiras estão mais saborosas. E aí eu almoço no Prime Dog. Acabo não comendo muita comida de lá, porque é umas comidas muito loucas. Às vezes vai muita carne também. Aí eu vou e almoço no Prime Dog, que é uma delícia, assim. É uma almôndega de soja, mas aqui a comida... Ela é muito industrializada, assim, né? Muito pesada, cheia de condimento e industrializada pra caralho. Um pratão de almôndega de soja lá com arroz e feijão. E saladinha. E farofa também. Aí, bicho, caralho, eu vou tirar a soneca, mano, pra voltar a trabalhar de tarde e atender. Caralho, maluco, eu entro num vórtex, eu não sou ninguém. Eu acordo sem saber que dia é, eu acordo sem saber quem eu sou, eu acordo sem saber do que eu sou feito, assim, sabe? Tipo, totalmente desorientado, tipo um desmaio. Aí eu acordo e ainda tem que atender, assim, tem que recompor e atender a parte da tarde. Mas enfim. E hoje, como sobrou esse horário das 4 da tarde, eu tô gravando episódio pra acabar com o juízo. E tô contente, cara. Tô meio lerdo por causa disso. Tô contente de estar fazendo esse curso de gastronomia, tá maneiro. Quem sabe aí, uma hora eu faço uns estágios, uns freela em restaurante. Tem uma nostalgia com coisa de restaurante, assim, que eu trabalhei de garçom bastante entre os 19 e os 26, assim, né?
Eu gosto da pauleira e da coisa prática. Na verdade, eu tô fazendo isso porque eu achei que ia ser um jeito possível, assim, de começar a me vincular com trabalhos fora do Brasil, assim, principalmente na Espanha. Hoje em dia eu não sei se eu tô com essa ideia mais. Mas, segundo lugar, porque eu queria fazer coisas práticas, assim, né, bicho? Não aguento mais pensar, não aguento mais ler, não aguento mais conversar, assim, como trabalho. Aí eu falei, vou cortar cebola. Dito e feito, tenho cortado muitas cebolas, ainda bem. Vem almoçar aqui comigo. Tô convidado. Convidade. Tô aqui em São Paulo. Se você estiver por aqui, eu faço um rango pra gente. Eu já cozinhava, né? Mas eu tô botando o despertador aqui. Eu já cozinhava, mas esse lugar de profissionalizar a parada, né? Aprender umas técnicas é da hora também. Botei aqueles 20 minutinhos de lei pra gente não perder a amizade, né? Eu vou ler um pouco aqui, né? Porque nem só de prólogo e... Como é que fala? Prólogo do episódio mesmo, foda-se. Vive esse podcast. Apesar de que a gente tem que fazer um podcast mais de groselha, tipo, o famoso Sessão Groselha. Acho que eu vou anotar essa ideia, cara. Eu vou começar a fazer em vez de fazer um vlog, vou fazer um podcast de vlog, assim. Que vai se chamar Sessão Groselha. Vai ser só eu falando. Que vem à mente. Como uma sessão. Agora eu entendi o que eu escrevi. Sessão Groselha, né? Eu tenho esse trabalho, né? Fazer uma associação livre. Mas só groselhando. Pronto, é isso. Sem roteiro. Sempre que possível, sem roteiro. Vamos lá. Da vida já basta. De roteiro já basta a vida, né? Que é muito roteirizado. Então a gente precisa improvisar um pouco mais. Página 429 aqui na edição física. Olha só, são parágrafos curtinhos. Bora lá. A gente mate 2 parágrafos hoje. Que emoção. 4.4.3 As sínteses passivas. Ui. É verdade que se terá de perguntar sobretudo como essas condições de dispersão, de distinção real, de ausência de liame, permitem um regime maquínico qualquer. Como os objetos parciais assim definidos podem formar máquinas e agenciamento de máquinas. É verdade, é preciso pensar isso, né? Porque o parágrafo anterior, 4.4.2, são o estatuto dos objetos parciais, que eles são super dispersos, né? Sua dispersão nada tem a ver com uma falta, ou constitui sim o seu modo de presença na multiplicidade, que eles formam sem unificação nem totalização. Depósito toda estrutura, abolida toda memória, anulado todo organismo, desfeito todo lime, eles valem como objetos parciais brutos, peças trabalhadoras dispersas de uma máquina também dispersa. Em suma, os objetos parciais são as funções moleculares do inconsciente. Eis porque quando há pouco insistimos na diferença entre as máquinas desejantes e todas as figuras de máquinas molares, pensavam certamente que umas estavam nas outras e não existiam sem elas, mas tínhamos de marcar a diferença de regime e de escala entre as duas espécies. Como eu comentei na semana passada, acho que foi semana passada que a gente gravou, essa que é basicamente o trabalho deles, né, da cosmogonia deles gattariana, né, dessa coisa que é ao mesmo tempo pragmática, parcial pragmática parcial, que não se estrutura, né, mas ela faz funcionar algo e como que ela dá consistência. É o trabalho de Deleuze e do Guattari na esquizoanálise, principalmente o trabalho do Guattari aí pra frente e tal. Então tem que se pensar, né, mas se é tão disperso assim, como é que elas se juntam em máquinas e agenciamentos de máquinas? Para entender também, como que eu estava dizendo, isso aqui vai aparecer muito no tema da diferença entre agenciamentos, da definição da tetravalência dos agenciamentos, né, que no meu Platô eles vão trazer essa história. Existe uma tetravalência dos agenciamentos, que por um lado eles são agenciamentos maquínicos de corpos, por outro lado eles são agenciamentos coletivos de enunciação, e por um lado eles se apontam para os estratos e para a dimensão do corpo sem órgãos, ou ainda o plano de organização e o plano de consistência. E assim seguimos, né? Então, esse é o assunto tocado aqui no antiédipo. Essa é a forma como esse assunto é tocado no antiédipo, isso que eu quero dizer. É verdade que se terá de perguntar agora eu vou ao parágrafo que a gente está. Terá de se perguntar, sobretudo, como essas condições de dispersão, de distinção real e de ausência de lime, permitem um regime maquínico qualquer. Como os objetos parciais assim definidos podem formar máquinas e agenciamentos de máquinas. A resposta está no caráter passivo da síntese, ou o que dá no caráter indireto das interações consideradas. Então tem um caráter indireto, né? O caráter passivo da síntese
ou dá mesmo um caráter indireto das interações consideradas. Se é verdade que todo objeto parcial emite um fluxo, este fluxo, por sua vez, está igualmente associado a outro objeto parcial, para o qual ele define um campo de presença potencial também múltiplo, uma multiplicidade de anos para o fluxo de merda. Então é isso, né? Olha só, são objetos parciais, mas que por eles estarem numa relação de emissão de fluxos e de corte, né, e de distração dos fluxos, há nisso uma certa, como é que eles colocaram aqui? Campo de presença potencial. Como tudo é conectado, né? Como todos esses objetos parciais na dispersão deles estão conectados, não de maneira unívoca nem estrutural, mas estão conectados, há a possibilidade de um campo de presença potencial. Aqui é espinosismo one-on-one. A síntese de conexão dos objetos parciais é indireta, pois um deles, em cada ponto de sua presença no campo, sempre corta um fluxo que outro objeto parcial emite, ou produz relativamente, sendo que também aquele está pronto para emitir um fluxo que outros cortarão. O que a gente já vê desde o capítulo 1, né, da síntese do inconsciente, da síntese conectiva, onde uma máquina produz, a outra corta, né? Eles estão retomando isso que está lá desde o começo. Os fluxos é que são como que dotados de duas cabeças, de modo que por eles opera-se toda a conexão produtora, tal como tentamos explicitar com a noção de fluxo esquiza ou de corte de fluxo. Aqui é interessante, ó. Os fluxos é que são como que dotados de duas cabeças. Aí eu acho que é isso, né? E as máquinas são ligadas de duas em duas, né? Interessante isso, porque esse campo de presença potencial é o que vai produzir uma relação entre as máquinas que estão ligadas por esses fluxos e que vão a esse campo de presença potencial, imagino, definir as máquinas. Elas não são pré-definidas, né? Mas se elas são definidas no seu funcionamento, e se o seu funcionamento de emissão e corte de fluxos, né, se dá no campo de presença potencial com outras máquinas, é assim na relação que essas máquinas ou termos são definidas, né? Sempre de maneira parcial, também parcial. Mas aí a gente continua aqui, né? Os fluxos é que são como que dotados de duas cabeças, porque eles estão ligando pelo menos duas máquinas, né? De modo que por eles opera-se toda a conexão produtora, tal como tentamos explicitar com a noção de fluxo esquiza ou de corte fluxo. Então acho que tem um sinônimo aqui, né? Os fluxos esquiza, que são esses fluxos que fogem às definições e fogem à unicidade das máquinas, ou de sistema corte-fluxo. O que eu estou pensando é que esses fluxos dotados de duas cabeças é porque os fluxos é que definem tanto a máquina de onde ele sai quanto a máquina para onde o fluxo vem, né? Ele está no início e no fim do processo, né? Desse microprocesso de ligação entre as máquinas e de composição de campo de presença potencial. Ponto. Sigo. Assim, as verdadeiras atividades inconscientes, fazer escorrer e cortar, que bonito, essa fazer escorrer e cortar, né, essa conexão, consistem na própria síntese passiva, porque é ela que assegura a coexistência e o deslocamento relativos das duas funções diferentes. Assim, as verdadeiras atividades inconscientes, fazer escorrer e cortar, consistem na própria síntese passiva, porque é ela, essa síntese passiva, que assegura a coexistência e o deslocamento relativos das duas funções diferentes. Estou entendendo do escorrer e do cortar. Suponhamos agora que os respectivos fluxos associados a dois objetos parciais se recubram pelo menos parcialmente. 2 pontos. A produção desses fluxos permanece distinta em relação aos objetos x e y que os emitem. Então tá legal, ó, tem um terceiro elemento, né? A própria produção desses fluxos permanece distinta em relação aos objetos x e y que os emitem, mas não os campos de presença em relação aos objetos A e B que os povoam e os cortam, de modo que o parcial A e o parcial B devem indiscerníveis sob esse aspecto, assim a boca e o ânus, a boca ânus do anoréxico. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo captar. Porque isso aqui é fundamental para entender depois do capítulo 1, né? Suponhamos agora que os respectivos fluxos associados a dois objetos parciais, voltando, né? Tem 3 frases aqui, por parte.
Os fluxos é que são como que dotados de duas cabeças, de modo que por eles opera-se toda a conexão produtora, tal como tentamos explicitar a noção de fluxo esquizo ou de corte-fluxo. Tá, quase que primeiro são os fluxos, né? Tô entendendo assim. Assim, as verdadeiras atividades do inconsciente, fazer, escorrer e cortar, consistem na própria síntese passiva, ou síntese conectiva passiva. Porque é ela que assegura a coexistência e o deslocamento relativo das duas funções diferentes, tá? Função do inconsciente, diria eu também do corpo sem órgãos, né? É deixar essa parada escorrer e cortar esses fluxos. Suponhamos agora que os respectivos fluxos associados a dois objetos parciais, de onde eles escorrem e são cortados, né? Se recubram, pelo menos parcialmente. Se recubram é esquisita nessa palavra, mas bom. A produção desses fluxos permanece distinta em relação aos objetos x e y, esses dois objetos parciais, que os emitem. Mas não os campos de presença em relação aos objetos A e B. Que os povoam e os cortam, de modo que o parcial A e o parcial B devêm indiscerníveis sob esses aspectos. Tá, então o objeto x e y é o objeto parcial boca, o objeto parcial ânus, mas no campo de presença potencial se torna essa relação específica do boca-ânus. É como se a boca e o ânus, como objetos parciais separados, eles fossem só quase virtuais, pelo que eu estou entendendo assim, né? Que talvez eles se definam quando eles devem indiscerníveis sobre esse aspecto, boca-ânus. Pelo menos nesse aspecto, o aspecto desse funcionamento específico, do ciclo boca-ânus, do anoréxico, por exemplo. Que aí é o terceiro termo, né? É o terceiro termo. Caralho, isso que tá pior que o placanismo. Esse é o terceiro tempo. Talvez, ficou aqui, né? Pelo menos assim eu tô entendendo. Vamos ver se faz sentido. Boca e ânus como a primeira síntese, né? A síntese conectiva. Emissão de um fluxo de um objeto A de um objeto X para um objeto Y. Boca para ânus. Erição, emergência de um registro. Objeto A, objeto B. Boca, ânus. Aqui se registra a partir dessa relação de fluxos, de escorrimento e de corte. A parte é isso, desse campo potencial, emerge um sujeito dessa função, um sujeito da função desse registro, dessa conexão, que é o corpo da anoréxica. Então, primeira síntese, segunda síntese, terceira síntese inconsciente, assim eu estou entendendo. E eles não são indiscerníveis apenas na região mista, pois podemos sempre supor que, tendo trocado sua função nessa região, também não podem ser distinguidos por exclusão na região onde os fluxos já não se recobrem, que eu estou entendendo que é anterior. Encontramos-nos então diante de uma nova síntese passiva, em que A e B estão numa relação paradoxal de disjunção inclusiva. Pronto, é isso. Né? É boca-ânus, é isso mesmo, a segunda síntese. O objeto A e B já é realmente, acertei, eu acho. A parte da segunda síntese, então uma relação paradoxal de disjunção inclusiva, necessariamente paradoxal, onde eles se fundam, eles apenas se fundam quando eles se encontram, por assim eu estou entendendo. Finalmente, resta a possibilidade não de um recobrimento dos fluxos, mas de uma permutação dos objetos que os emitem. Descobrem-se franjas de interferência na borda de cada campo de presença, franjas que testemunham o resto de um fluxo no outro, e que formam sínteses conjuntivas residuais, né, a terceira síntese, de consumo, que guiam a passagem ou o devir sentido de um ao outro. Permutação de 2, 3, N órgãos. Polígonos abstratos deformáveis que brincam com o triângulo de piano figurativo e não param de desfazê-lo. Ou seja, essa permutação são de várias máquinas, né? 2, 3, N órgãos, N objetos parciais, que se tornam então objetos, que se tornam então restos, resíduos de franjas, né? De sínteses conjuntivas. Polígonos abstratos deformáveis que brincam com o triângulo de piano figurativo e não param de desfazê-lo. Por que é um polígono abstrato deformável? Né? Porque os termos só se definem a partir das relações, as próprias relações são variáveis. Geometricamente falando, é preciso imaginar que essas relações têm vários ângulos distintos, de maneira abstrata, né? não são polígonos simples, são abstratos, e deformáveis ainda por cima, onde tanto os termos quanto a dimensão da relação deles
é mutável, que brincam com um triângulo de piano figurativo, né, que não é abstrato, figurativo, de representativo, e é muito simples, né, um triângulo simples de piano, onde cada um dos termos já está dado e a relação deles também já está estruturada, né, entre pai, mãe e filho, e não param de desfazê-lo. Todas estas sínteses passivas indiretas, por binaridade, recobrimento ou permutação, caralho, isso aqui eles não usaram antes, né, por binaridade, sinônimo da, isso sim, sinônimo da síntese conectiva, recobrimento ou registro, bem que eu pensei que recobrimento parecia alguma coisa no sentido de registro, segunda síntese, ou permutação, terceira síntese, síntese conjuntiva. Por que eles usaram permutação aqui atrás? Deixa eu só voltar aqui. É isso. Finalmente, essa possibilidade não de um recobrimento, ou um registro dos fluxos, mas de uma permutação dos objetos que os emitem, de uma indistinção ou de uma permutação entre, por exemplo, boca-ânus, né? Boca, hífen, ânus. Ah, eu não falei isso, né? Antes tá boca e o ânus, como objetos parciais, boca, hífen, ânus, como essa parte recoberta dos fluxos, os termos mais determinados a partir desse tipo de registro específico, e o anoréxico. Mais uma permutação de objetos que os emitem. Descobrem-se franjas de interferência na borda de cada campo de presença. Franjas que testemunham o resto de um fluxo no outro e que formam sínteses conjuntivas residuais que guiam a passagem ou o devir sentido de um ao outro. Eles seguem todas as sínteses passivas indiretas por binaridade, recobrimento por mutação, são uma única e mesma maquinária do desejo. Mas quem dirá quais as máquinas desejantes de cada um? Que análise será suficientemente minuciosa para isso? A máquina desejante de Mozart, entre aspas, estenda seu cu até sua boca. Ah, meu cu queima como fogo. O que isso pode querer dizer? Talvez um excremento queira sair? Sim, sim, excremento. Eu te conheço, eu te vejo e te sinto. O que é isso? Será possível? Carta de Wolfgang Amadeus Mozart, citado por Marcel Mauret, Le Dieu de Mozart et Le Monde des Oiseaux. Paris, Gallimard, 1971. Aí, página 27, 24, aspas. Ao chegar à maturidade, ele encontrou um meio de dissimular sua essência divina, dedicando-se a brincadeiras escatológicas. Moret mostra bem como a máquina escatológica funciona por baixo da, entre aspas, gaiola de piano e contra ela. Caramba, Mozart então teve uma fase escatológica. Caralho, quem diria, hein? Porra, isso aqui a gente tem que ver essa fofoca aqui, cara. Fase escatológica de Mozart. A IA respondeu aqui. A fase escatológica de Wolfgang Amadeus Mozart refere-se ao seu conhecido gosto, não era conhecido para mim, obsceno, focado em piadas sobre fezes, flatulências e banheiros, que se manifestava tanto em suas cartas pessoais quanto em algumas de suas composições musicais. Caralho. Principais aspectos do humor escatológico de Mozart. Mozart escreve cartas pessoais, cartas a amigos e parentes, incluindo sua prima Marianne e sua mãe, com conteúdos repletos de referências e excrementos, muitas vezes em tom de brincadeira provocativa. Música de brincadeira, ele compôs cânones, rondas, com letras satíricas e provocadoras, como Leg mir den Arsch, Feinhacht, schön sauber, lame o traseiro até deixá-lo limpo. E Leg mich in Arsch, lambe meu rabo. Contexto social, o especialista sugere que esse comportamento é um reflexo de um humor satírico de influência de ambiente de Salzburgo, ou uma forma de brincadeira recreativa entre amigos íntimos. Irado, hein? Top. Isso é coisa de alemão, cara. O Mozart era alemão. Pouco anal, né? Esse lado de Mozart contrastava com a genialidade de suas obras-primas, mostrando uma personalidade complexa que gostava de subverter normas sociais como Horácio. Teoria sobre o comportamento. Embora alguns especulam sobre transtornos como síndrome de Tourette, muitos estudiosos acreditam que as referências escatológicas eram mais um reflexo de sua personalidade irreverente, de um estilo de humor peculiar do que uma patologia. Que foda, cara. Curioso, cara. Aí tem um vídeo no YouTube aqui, Histórias da Música, Mozart Proibidão. Caralho, velho, caralho. Eu tô pensando agora aquele filho da puta, tem um paciente que tá me enchendo o saco, velho. Forte abraço pro paciente que tá me enchendo o saco. Com a porra do Lorde Vinheteiro, cara, que tudo ele fala que é fezes, caralho. Eu tô chocado com isso aqui, velho. Eu tô muito chocado. E que ligação? O Mozart, ele nasceu... Ele é Salzburgo, ele morreu em Viena. Ele é alemão, cara. Salzburgo é na Alemanha. Apesar de ele ter morrido na Áustria. Não, desculpa, é na Áustria mesmo, ele é austríaco. Caralho, maluco.
Eu tô muito chocado, eu vou parar o programa aqui, cara. E bater o despertador também. Caralho, velho. Mas sacaram, olha, só pra gente finalizar, teve toda essa recapitulação da síntese como sínteses passivas, isso só acontece, né? Isso é o funcionamento. Mas é preciso pensar, mas quem dirá quais as máquinas exigentes de cada um? Que a análise será suficientemente minuciosa para isso, né? Ou seja, como é que a gente faz operar e o que a gente interfere nessa produção maquínica do inconsciente, nessas sínteses passivas. Bom pra caralho. Valeu, galera. A gente se vê numa próxima. Espero que vocês estejam bem. E valeu. Fica aí com os excrementos de Mozart.